Bom dia, alunos e alunas dos terceiros anos. Hoje nós vamos voltar para a parte gramatical. Nós vimos aí que o nosso estudo neste ano vai ser sobre análise sintática. Nós vimos já os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Foi até uma questão da primeira parte da nossa provinha. Hoje nós vamos estudar os termos integrantes da oração, ok? Que são 4. Essa aula é uma revisão daquilo que vocês estudaram. Vocês devem ter estudado isso na sexta, na sétima, ou sétimo, oitavo, nono ano. Isso é uma revisão daquilo que vocês já estudaram. Eu estou mandando aí pelo material de aula 2 folhas, de uma apostilinha que eu preparei sobre isso. Essa aula aqui no nosso canal vai ser uma aula de introdução. Todo o material com mais especificidades, vocês vão encontrar nesse material de aula, nessas 2 folhinhas de apostila que eu preparei para vocês. Vocês vão encontrar ao final 5 exercícios que vocês podem fazer. No final da aula eu corrijo, ok? Bom, são 4 termos integrantes da oração. O primeiro termo nós vamos chamar de objeto direto. O que é um objeto direto? Qual que é a diferença do objeto direto para o indireto? No direto, nós não temos a preposição. No indireto, nós temos a preposição. São 2 complementos verbais que complementam o sentido de um verbo. No caso aqui do objeto direto, está completando o sentido de um verbo transitivo direto. No porão da casa, as crianças descobriram o quê? Quem descobre alguma coisa. O que elas descobriram foi um misterioso baú. Um misterioso baú é um objeto direto. Vocês percebem que aqui não tem a preposição. Então passa direto. Por isso que é chamado de objeto direto, tá? Essa eu acho que vocês não sabiam, hein? Passa direto, do verbo transitivo direto para o seu complemento. Aqui o sujeito, As crianças descobriram o misterioso baú. É o predicado verbal, verbo de ação, nós já estudamos isso. Olha, Silvia, o que é esse no porão da casa? É o adjunto adverbial de lugar, que nós vamos estudar nos termos acessórios das orações, tá? Que é as nossas próximas aulas. O objeto indireto já tem aqui uma preposição. Então, do verbo para o objeto, passa indireto. É como se tivesse um caminho que deveria passar por ele. Então, ele passa indireto. Então, quem acredita em alguma coisa, ok? Esse aqui nós temos aí um verbo transitivo indireto, regido pela preposição. Depois, no final do ano, nós vamos estudar um pouquinho a regência verbal e nominal, tá? Então, vocês perceberam a diferença aqui do objeto direto para o indireto? Vocês devem ter estudado isso no 7º ano, no 8º ano, devem ter estudado isso, tá? É só lembrar. O que é o complemento nominal? Se o objeto direto e o objeto indireto complementam verbos, o complemento nominal complementa nome, tá? E quais são os nomes que nós temos na língua portuguesa? Nós temos o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Aqui nós vamos ver o complemento de um substantivo. Minha filha tem necessidade. Ela tem necessidade do quê? De companhia. Nota que no complemento nominal sempre vai aparecer uma preposição. Ué, mas qual que é a diferença aqui, da preposição aqui? Note que a diferença é o seguinte, aqui eu tenho um nome, aqui eu tenho um verbo, tudo bem? Outra coisa, eu tenho, nessa apostilinha que eu preparei, vocês vão encontrar mais situações de objeto direto e indireto. Nessa apostilinha também vocês têm exemplos de complemento de adjetivo e de advérbio. O que nós temos aqui por último? O agente da passiva. Vamos ver essa oração aqui, ó. A secretária é o sujeito, tá? É o sujeito. O que aconteceu com ela? Ela não fez uma ação, ela sofreu uma ação. Essa ação foi feita pelo patrão, que nós vamos chamar de agente da passiva. Tudo bem? Como é que eu
faço aqui, vou fazer rapidinho para vocês aqui, a passagem. Como é que é feita a passagem aqui, tá? O patrão, tá lá, o patrão, Então o que eu faço aqui? Eu pego o agente da passiva e transformo em sujeito. Aí ele vai ser sujeito agente, porque ele faz uma ação. Aqui o sujeito é chamado de paciente, porque ele sofre uma ação. Tudo bem? O patrão foi, passado, ameaçada. Então, ameaçou. Então, eu coloco aqui o verbo principal no tempo do verbo auxiliar. Foi, pretérito perfeito, ameaçou, pretérito perfeito. Ameaçou de demissão a secretária. Ok? Tudo bem aqui? A secretária. Então, ameaçou de demissão a secretária. Quem ameaça, ameaça alguém. Então, esse ameaçou aqui, ele se torna verbo transitivo direto e a secretária se torna objeto direto. Tudo bem aí? Vocês têm mais coisas, mais assuntos sobre os termos integrantes da oração na apostilinha. Vocês dão uma conferida lá, qualquer coisa, manda dúvida para mim aí. Tudo bem, gente boa? Espero que vocês tenham gostado da aula. Curtam aí o canal do professor Silvião e até a próxima!